Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 76 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Há exatamente um ano, o Flamengo fazia o que fazia em Lima, no Peru, vencia a Libertadores de uma maneira épica contra o River Plate. E hoje as mídias sociais estão bombando, lembrando desse feito histórico do Flamengo e do futebol brasileiro, do futebol mundial. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, na parte de cima da tabela, só o Flamengo, que eu acabei de falar, hoje completa um ano daquela vitória épica contra o River Plate, só o Flamengo e o Fluminense que venceram. O rubro-negro ganhou com tranquilidade do Curitiba por 3-1 no Maracanã, primeira vitória de Rogério Ceni no comando do time. E o Fluminense passou pelo Inter, o Inter do Abel que não ganha de ninguém. O São Paulo se decepcionou, só empatou com o Vasco. E o Galo, infectado pela Covid-19, empatou com o Ceará. Tudo isso vai ser assunto no nosso primeiro bloco de hoje. E o Corinthians, com 2 jogadores a menos em boa parte do tempo, empatou heroicamente com o Grêmio, 0-0 em Itaquera, mas segue ameaçado pelo rebaixamento. Já o Botafogo vai se enterrando cada vez mais no Z4. O Vasco, que empatou com o São Paulo, deu uma respirada, e até o Goiás venceu o Palmeiras. A briga contra a queda para a Série B será o tema do segundo bloco. E a Libertadores volta essa semana, repito, hoje faz um ano da conquista épica do Flamengo. Mas essa semana tem Palmeiras, Grêmio, Inter, o próprio Flamengo, Santos, Atlético Paranaense, todos entram em campo. Quem vive o melhor momento? Esse será o assunto do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, só o Flamengo e o Fluminense venceram nessa luta aí na parte de cima. Mas o líder, querendo ou não, segue sendo o Atlético, apesar da Covid. Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros. Imenso público que vê este Posse de Bola Nos deem like. Pelas manhãs de segunda e sexta-feira. É que você, quando está lendo, você não olha para a tela, você não vê que eu já dei a plaquinha de like. Muito bem. E já mostrei também o distintivo do grande herói da rodada, mas que vamos falar no segundo bloco. Para o primeiro bloco, eu primeiro tenho que dar aqui a mão à palmatória ao Arnaldo, porque eu me comprometi com a vitória do São Paulo diante do Vasco. Ele estava cheio de temores e revelou-se com razão, e até pelo motivo da ressaca da garotada depois de ter eliminado o Flamengo da Copa do Brasil. Mas eu queria mesmo, lembrando as 2 vitórias da dupla Fla-Flu, fazer um comentário sobre o melhor time do Brasil de ontem, que provavelmente não será o melhor time do Brasil de terça-feira, caso, evidentemente, o crítico seja ansioso, apressado e queime a língua. Vamos deixar claro uma coisa para quem nos vê. O melhor time do Brasil era, é e vai continuar a ser, durante um bom tempo, até que surja alguém melhor, o Clube de Regatas do Flamengo. Perde, claro que perde. É possível que aconteça um acidente, seja atropelado e eliminado de uma competição mata-mata? Sim, é claro que sim, como aconteceu em relação ao São Paulo. Mas em tempos de pandemia, em tempos em que, além das lesões normais que apavoram o torcedor, você tem este fenômeno da Covid-19, você cravar que o São Paulo é o melhor time do Brasil, porque eliminou o Flamengo, depois do 3-0, te deixa com cara de tonto no domingo de noite, depois que o São Paulo empata com o time do Vasco, todinho esfacelado também, do goleiro ao ponta esquerda. Por quê? Porque ainda não é um time que você possa dizer tenho absoluta confiança.
né, pode fazer o que fez com o Flamengo. É categórico, é indiscutível. Né? Não dá para discutir, não dá para você botar adversativas na maneira como o São Paulo se comportou contra o Flamengo nas últimas 3 vezes que se encontraram, embora você possa dizer, mas se não são aquelas 2 bolas atrás, se não são os 2 pênaltis perdidos, se não... Bom, mas tá bom, não tem que ser. São Paulo... Agora, o São Paulo ter eliminado o Flamengo não confere ao São Paulo o título de melhor time do Brasil. Como a seleção brasileira estar invicta e ter feito 100% nas eliminatórias não confere a ela, como já tem gente dizendo, o momento da melhor seleção do mundo. Você vê a França jogar, você vê a Bélgica jogar, e você diz, não, o Brasil não aguentaria jogar contra esses times. Pelo menos no ritmo com que tem jogado as eliminatórias, mesmo na partida que fez no Estádio Centenário, no Uruguai. Então, vamos pôr o pé no chão, né, e olhar para o futebol minimamente como o futebol merece ser visto. Não é possível decretar, né, que o Flamengo deixou de ser o melhor time do país. Aí basta voltar ao quarteto, sem Pedro, sem Gabigol, contra o Curitiba. Sim, o São Paulo jogou contra o Vasco, que não está numa situação tão melhor que a do Curitiba. E 3-1 é das grandes mentiras do ano, porque, honestamente, friamente, era para ser 8-0. Era para ser 8-0 o jogo entre Flamengo e Curitiba. Nunca vi o Bruno Henrique perder tanto gol como perdeu. Foi um massacre. E foi um show de bola. Foi delicioso ver, tirante, obviamente, o fato. Eu só tenho um time perdendo tanto gol quanto o Flamengo. O time feminino do Corinthians. É uma barbaridade. Ontem que sofri com Corinthians e Avaí Kinderman. Entendeu? Ao mesmo tempo que sofria com o Grêmio, sofria com o Kinderman. Mas isso porque as mulheres corintianas perdem muitos gols. O time é bem melhor do que o time do Avaí. Enfim, vamos parar com bobagem. O Flamengo é favorito a ser campeão brasileiro. O Flamengo, na hora que tiver um mínimo de estabilidade e o Rogério puder escalar o time do Flamengo, ainda é possível, apesar da pandemia, que é um fator essencial. A gente não sabe se hoje vão acordar 4 rubro-negros e vão testar positivo para a Covid e não vão poder viajar para Buenos Aires. Mas se nada disso acontecer com o Flamengo, ainda é possível que nesse turno o Flamengo livre uma boa vantagem. E o campeonato não chegue afunilado como está aparentando que chegará. É isso. Não me venham com borzeguins ao leito. Qual é o nome? Como é isso? Borzeguins ao leito. Butinas. Não me venham com butinas ao leito. Se você não sabe, não sabia e aprendeu agora essa expressão, vocês, por favor, nos deem likes aqui. Queremos chegar na meta de 1.500. Ô, Mauro, bom, já falei aqui na introdução e volto e quero jogar a bola para você sobre isso. Sobre a importância do dia de hoje, o êxtase que está a torcida do Flamengo hoje, lembrando daquilo tudo que aconteceu um ano atrás, quando o Flamengo tinha o jogo perdido até os 42 do segundo tempo e virou o jogo histórico, épico. E aí eu fico pensando que não existe outro roteiro que o rubro-negro preferia do que aquele que aconteceu. Acho que ele preferiu aquilo que aconteceu do que ter ganhado de 5-0 do River com facilidade, pela coisa espetacular e que nada explica, nem o futebol, nem a estatística, nada explica o que aconteceu há um ano atrás. E também quero que você fale do Flamengo contra o Coritiba, que, como disse o Juca, jogou muito bem, né? Olha, âncora, acho que, de fato, acho que os torcedores preferem como foi do que se fosse 5-0, até porque 5-0 era uma experiência que os torcedores do Flamengo já tinham saboreado, né? Na fase anterior contra o Grêmio. Então, 5-0 não era novidade. E aquela virada estilo Manchester United é uma coisa, lembrando a final de 99 da Liga dos Campeões, né, contra o Bayern de Munique, que foi igualzinho, né? 2 gols ali nos acréscimos praticamente. Isso é muito raro, né, num jogo decisivo. Qualquer jogo é raro, num jogo decisivo mais ainda.
Eu acho que a noção, quem tiver dúvida com relação a isso, basta dar uma passada nas redes sociais e ver o que está acontecendo desde a virada da noite para a madrugada, com várias e várias postagens a respeito disso, porque realmente foi um momento muito marcante, né? Um momento histórico, né? Inclusive para quem não torce pelo Flamengo e que está com essa vitória, essa virada entalada na garganta até hoje. Não todos, claro. Existem os torcedores que são mais, digamos assim, apaixonados pelos seus clubes, mas amam os seus clubes antes de detestar um outro. Mas tem muita gente que primeiro detesta um clube para depois gostar do seu. E esses estão até hoje com esse negócio engasgado na garganta e assim continuará pela eternidade, talvez, né? Enfim, para repetir isso tudo é muito difícil, claro, até pelas circunstâncias da temporada. Não acho que a coisa seja tão assim instantânea com relação ao Campeonato Brasileiro, as competições que o Flamengo disputa, como disse o Juca, mas acho que é possível sim que o Flamengo encontre aí um caminho, né? No sábado o time jogou bem, mas o Coritiba empatou com o São Paulo, o Coritiba ganhou do Vasco, o Coritiba ganhou do Palmeiras, o Coritiba empatou com o Inter do Cudê, inclusive, aliás, foi o último jogo que ele não perdeu, né? Lá no Beira-Rio, lindo. Então, teve tudo isso aí nesse período. É um time fraco, é verdade, mas que foi amassado. No sábado não foi uma goleada maior por conta dos gols perdidos de fato. A atuação foi muito boa. Lembrando, uma semana antes, o Flamengo jogou contra o Atlético Goianiense, que está ali no bolo, ali perto do Coritiba, um pouco acima. E foi uma atuação horrorosa, um empate 1-1. Então houve, de fato, aí uma mudança, claro. E desde agosto que o Flamengo não jogava com Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? E até o Ricardo Spinelli, lá do Tata ESPN, publicou lá um percentual de vitórias, de aproveitamento do Flamengo com os dois, 70 e tantos por cento, sem os dois, 40 e poucos por cento. Quer dizer, a diferença é muito evidente. Quando os dois não jogam, isso tem um peso evidente no desempenho, consequentemente, no resultado. O Flamengo vai ter agora uma semana livre depois do jogo de amanhã, o time já está em Buenos Aires, o Racing está numa situação bem delicada, não só pelos resultados em campo, né? Perdeu os últimos 4 jogos, e até curioso, porque o time vinha bem na Libertadores, aí quando começou a jogar lá essa Copa que está rolando na Argentina, que é um torneio tapa-buraco que inventaram para levar até o final da temporada, né? Por conta da pandemia, tudo que interferiu no calendário do futebol no mundo, perdeu todos os jogos. E ontem, como já era esperado, o Diego Milito, que era uma espécie de um Raí lá do Racing, né? Um ex-jogador que agora era dirigente, com a diferença que ele foi campeão argentino e ganhou da Copa da Superliga, ganhou 2, o Raí ainda não ganhou nada, mas ele foi campeão. Não era questionado como o Raí é questionado no São Paulo, agora não está sendo questionado porque o time está andando, mas eu quero dizer o seguinte, é um ídolo do clube numa outra situação, tá? Na função de dirigente. A torcida gosta dele, gostava de tê-lo na função. Ele ontem renunciou ao cargo por conta de divergências com o Victor Blanco, né, que é o presidente. Tem até cabeça branca igual o Leco, mas tinha mais prestígio que a torcida até ontem. Ontem perdeu, porque dividiu a bola com o Diego Milito. Então é uma crise tremenda, né? Uma crise técnica e uma crise entre dirigentes, uma crise interna pesada. É esse o cenário que o Flamengo vai jogar contra o Racing. Eu acho que o Flamengo é favorito para esse confronto e terá uma semana entre um jogo e outro. Isso é bem significativo nesse cenário, como terá mais 2 semanas, né, na reta final do ano, quando vai haver a Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio, por exemplo, vão jogar todo final de semana até a virada do ano. O São Paulo vai ter uma semaninha aí livre, né? Vai ter uma semana que ele não vai ter jogo atrasado, aí vai ter jogo de Libertadores e o São Paulo não vai jogar, que é antes do Natal, uma semana antes da semana do Natal. Os demais ali que estão no bolo lá em cima, só o Atlético, que não vai jogar no meio de semana porque não tem outra competição, né? O Inter vai jogar durante a Libertadores, igual o caso do Flamengo, mas o Flamengo ainda vai ter essa semana, porque o jogo de domingo que vem, que seria contra o Grêmio, não vai acontecer, porque domingo tem eleição e sábado o Grêmio não poderia jogar, porque quinta-feira ele joga pela Libertadores. Então não haveria um período aí mínimo para que o Grêmio pudesse entrar em campo novamente. Esse jogo só vai ser provavelmente no ano que vem, né? A não ser que o Grêmio seja eliminado da Libertadores, da Libertadores, e aí o Flamengo também, os dois possam jogar aí numa dessas semanas aí, Copa do Brasil, sei lá, que marque esse jogo ainda para 2020. Mas é mais provável que fique para o ano que vem. Mas sábado foi, de fato, uma atuação muito boa do Flamengo. Acho que faltou, evidentemente, um pouco mais de calma e pontaria nas finalizações. Se o Pedro tivesse em campo, o Gabigol certamente poderiam ter aproveitado e muito, que foram muitas chances claras criadas.
Foi uma atuação boa e eu continuo achando que, tirando o jogo do Atlético, que eu achei muito ruim, mesmo nas derrotas para o São Paulo, eu vi coisas interessantes que o Rogério conseguiu colocar em prática, embora os resultados tenham sido ruins. No primeiro jogo, uma derrota numa falha grotesca do goleiro. Segundo tempo, em que o Flamengo tomou 2 gols, o jogo acabou ali, perdeu o pênalti novamente e tudo mais. Mas eu achei que ele conseguiu fazer algumas coisas interessantes por um curto período de tempo. Então, acho que é uma perspectiva interessante, positiva. Acho que o clube pode se recuperar, mas vai depender muito aí também da repetição aí do time, de contar pelo menos com parte do elenco dos principais jogadores. Foram muitos desfalques aí por conta de várias questões, sem contar a seleção, né? A seleção tirou do Flamengo o melhor zagueiro e tirou o centroavante, que é um dos melhores jogadores da temporada, que é o Pedro, o Rodrigo Caio e o Pedro. Não é que tirou porque convocou, não. Tirou e voltou machucado. Os dois. Uhum. Tem isso também, né? Diga-se de passagem. O Arnaldo, então o Flamengo vai bem, o Galo esfacelado pela Covid empata ali a duras penas, e o São Paulo decepciona, né? Todo mundo estava animado, eliminou o Flamengo, pô, que incrível, agora vai, a torcida abraçou o Diniz, mas a impressão que deu é que não conseguiu virar a página, né? Ganhou do Flamengo, parece que ganhou um campeonato, porque contra o Vasco foi muito ruim, né? Foi bastante ruim, né? Como a gente falava aqui com o Juca na sexta-feira, o São Paulo tinha, em todos os aspectos, torcida, diretoria, comissão técnica, jogadores, colocado na partida com o Flamengo, no duelo, na eliminatória com o Flamengo, praticamente todos os esforços, e teria o jogo da ressaca. O jogo seguinte seria o jogo da ressaca. E aí contra um adversário que já tinha vencido o São Paulo no Brasileiro, contra um adversário que tem agora um jeito de atuar interessante em termos defensivos, com 3 zagueiros, coisa que eu adoro, que joga no erro do adversário, no contra-ataque, cede poucas oportunidades, é um time fraco, mutilado pelos desfalques da Covid e o Vasco, mas é um time competitivo. É curioso como o técnico português, sem tempo para treinar, tenha dado pelo menos um aspecto defensivo interessante para o Vasco. Mas antes de entrar nos detalhes do São Paulo, o Mauro disse da trajetória do Flamengo aí até a volta do Brasileiro. O Flamengo volta a jogar no Brasileiro só em dezembro, no dia 5 de dezembro contra o Botafogo. Até lá o São Paulo terá feito 3 partidas e o Atlético, o Inter, o Palmeiras e o Fluminense terão jogado uma vez, né? O Flamengo vai ficar sem jogar e possivelmente essa briga em pontos vai ficar diferente até o Flamengo voltar a jogar pelo Brasileiro, sendo que só o São Paulo e o Palmeiras chegarão aos 22 jogos do Flamengo, enquanto o Galo, Inter e Fluminense terão 23, uma partida a mais que o Flamengo. Se o São Paulo vai conseguir recuperar, ou vai recuperar não, né? Porque nunca teve até agora na liderança. Vai conseguir chegar à liderança com esses 3 jogos até o Flamengo voltar a jogar? Acho bem complicado, porque esses 3 jogos eles guardam as características do jogo com o Vasco. E são justamente os jogos em que o São Paulo do Diniz mais teve dificuldade nessa temporada toda, nessa temporada pós-volta do futebol. Jogos contra equipes fechadas, que cedem a posse de bola para o São Paulo e jogam no erro. O Ceará joga dessa forma, o Bahia joga dessa forma, o Goiás joga dessa forma, o Vasco joga dessa forma, o Mirassol jogava dessa forma e assim vai, né? O São Paulo do Diniz, ele fez boas partidas nessa temporada, algumas surpreendentes contra os times mais fortes, que duelam de igual, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Santos, né? Times que jogam e dão espaço. E o São Paulo do Diniz é um time que, se você estudar, você percebe as virtudes e os defeitos, né? E acho que o São Paulo não é um time pronto ainda, né? O São Paulo é um time ainda oscilante demais, assim como o seu treinador não é um treinador pronto. Você âncora, que é fã do Diniz, dinizista, costuma dizer que o Diniz é um técnico em evolução. Então, aprimoramento. O São Paulo e o Diniz estão em aprimoramento lento. Então, assim, eu achava que essa partida, de fato, teria todas as características
adversas ao São Paulo do Diniz, não só pelo jeito de jogar do adversário, pelo jeito de jogar do São Paulo, mas pela ressaca emocional. Não é nem questão uma ressaca física, é uma ressaca emocional. Mas é aquilo, né, que a gente conversava na sexta-feira. O São Paulo eliminou o Flamengo, mas tem que fazer pelo menos como o Atlético Paranaense fez no ano passado. Eliminou o Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil. Aí tá válido. Se você sai da fila depois de eliminar o melhor time, tá com a tarefa completa. Mas o São Paulo ainda tem uma semifinal, tem, se passar uma final, e ainda tem vários jogos do Brasileiro, até a semifinal da Libertadores, antivéspera do Natal, tem uma sequência gigante de jogos do Brasileiro em que ele teria condição de pelo menos tentar pela primeira vez no campeonato, porque até agora a liderança do São Paulo sempre é virtual, aproveitamento, tal, chegar na liderança de fato. Mas assim, não apostaria todas as minhas fichas nisso não. Eu acho que a partir da quarta-feira contra o Ceará, o São Paulo vai ter a mesma dificuldade que teve contra o Vasco. E ou encontra uma forma de jogar diferente contra essas equipes, ou vai passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas questões. Ô, Juca, no caso do Galo, o Galo, por ter uma competição só, pelas contratações que fez, e claro que agora está afetado aí pela Covid, não deveria estar com uma liderança, ou poderia estar com uma liderança um pouquinho mais folgada, diante das circunstâncias que ele tem? E a gente elogia muito o Sampaoli aqui, mas é meio no cravo na ferradura, né? O Galo parece que morreu do esforço da goleada que impôs ao Flamengo. Porque de lá para cá tem decepcionado. E mesmo ontem você pode dizer, bom, mas segurou um empate com o Ceará no Castelão, com um jogador a menos e perdia quando empatou 2-2 já com 10 jogadores. Só que durante o tempo todo do 11 contra 11, o Ceará foi melhor que o Galo. Curiosamente, outra vez o Galo com um jogador a menos fez uma partida boa a partir do momento em que ficou com 10, até teve mais chance para ganhar do Ceará do que o Ceará teve para ganhar dele, mas eu acho decepcionante essas últimas semanas do Galo, tirante, obviamente, o 4-0 no Flamengo, acho um Galo pior do que se poderia imaginar. Claro que você pode imputar também o fato de que o Sampaoli não está à beira do gramado, mas eu cada vez mais tenho dúvidas sobre aquela loucura que ele impõe ali de ficar gritando com o time, se isso faz bem ou mal ao time. Para a seleção brasileira, eu não tenho dúvida que o excesso de gritos do Tite tem feito mal. Para o Galo, talvez pelas características do time e do Sampaoli, o Sampaoli faça bem. E ele não tem estado por causa da Covid. Mas concordo contigo, era para o Galo estar mais folgado, não está. Eu insisto que entre Galo e Flamengo, no fim, eu sou mais Flamengo. E quero lembrar apenas do Arnaldo, que embora aparentemente, de fato, o São Paulo tem uma dureza pela frente nas semifinais da Copa do Brasil, se for o Grêmio que jogou ontem em Itaquera, São Paulo atropela. Mas eu não corto o braço. São Paulo não atropelou o Grêmio, não. Pelo contrário, tomou um sufoco no Morumbi. Foi verdade. Tem times, tem jogos, tem situações, partidas específicas. A gente acabou de falar, partidas específicas eles não dão normalmente o termômetro dessa temporada, né? Há empates que valem uma taça. Valem uma taça. Entendeu? Eu estou querendo apressar esse bloco para falar do que mas importa é sobre esse empate que vale taça que nós vamos falar no segundo bloco. Eu só queria acrescentar aqui para finalizar esse primeiro bloco o Fluminense, né, que foi lá e ganhou do Internacional, voltou a ficar na quinta posição. É uma campanha bem digna do Fluminense, diante das circunstâncias do Fluminense. Bem mais que digna. É uma campanha bem legal do Fluminense. É a grande surpresa desse campeonato, desse Covidão 20. É o Fluminense. Realmente faz um... E por outro lado, o Internacional é a grande lambança desse Campeonato Brasileiro até agora. Isso. E tem uma cereja no bolo que foi o Rodrigo Caetano ontem falar, não, a gente tinha programado um time com os reforços que o Cudê pediu, aí ele foi embora e atrapalhou tudo. É brincadeira, né? O cara vai embora porque
não tem respaldo de ninguém no Internacional, traz o Abel, nada funciona, o time não ganha mais ninguém, e tá aí. Toma gol olímpico. Toma gol olímpico, até com uma falha do Lomba. Enfim. O âncora. Diga, Mauro. Se eu queria traçar um paralelo rápido, o Fluminense, assim como o Atlético, é um time que só disputa uma competição. Sim. Mas o Fluminense, ao contrário do Atlético, não tem as contratações. O Fluminense já viveu esse momento de mecenato com alguém contratando, né, jogadores a rodo. Não é mais a realidade tricolor, né? O Atlético tem essa situação. Acabou de chegar lá o Vargas, que são jogadores com Zarate, agora 2 gringos, um argentino e um chileno. Jamais seriam contratados se dependesse dos cofres do Atlético hoje. Basta olhar a questão dos balanços do Atlético. Mas tem lá o pessoal lá, os apaixonados pelo Galo, que contratam jogadores que o São Paulo pede, vai lá o Alexandre Matos e contrata, e eles estão lá bancando. Pelo menos até o próprio clube sempre coloca isso bem claro, né? Que eles que estão apoiando o Atlético. O Fluminense não tem essa possibilidade. Então, se você analisar 2 clubes que estão disputando, 2 clubes grandes, só o brasileiro, sem outras competições, o Fluminense, na sua realidade, embora tenha perdido para o Palmeiras e para o Grêmio em casa, de fato ele tá fazendo mais do que o esperado. O Atlético, de fato, deve. O Atlético, acho que perdeu até aqui, não significa que não vai ser campeão. Óbvio que a gente não sabe. Mas perdeu uma chance de abrir uma vantagem, de fato. De abrir uma vantagem que, com relação ao São Paulo, com jogos atrasados, que mesmo o São Paulo, vencendo essas partidas, não pudesse alcançá-lo, e com relação ao Flamengo, ao Inter, aos demais. Nos últimos 8 jogos do Atlético foram 9 pontos e 24 possíveis, dá 37,5%. É muito pouco. O Atlético realmente ficou 4 jogos sem vencer, venceu o Flamengo 4-0, ganhou do Corinthians em São Paulo, e depois disso, novamente, perdeu. E o detalhe, você olha a escalação do Atlético, do time do Atlético desfalcado pela Covid, não é um time tão enfraquecido como o Palmeiras, que jogou contra o Goiás, contra o Flamengo, que andou jogando contra o Palmeiras e outros não. Apesar dos elencos do Flamengo e do Palmeiras serem mais robustos, o Atlético não ficou tão desfigurado assim. Tem vários jogadores ali que são titulares ou que estão sempre no time participando. E perdeu em casa para o Atlético Paranaense e agora esse empate com o Ceará. Aliás, o Atlético Paranaense ganhou 4 jogos seguidos, passou para a 9ª posição, estava lá enterrado na zona de rebaixamento e já conseguiu dar uma disparada. O Atlético é um negócio também, o Atlético Paranaense é um negócio incrível, né? Porque quando parece que vai... Ele sempre consegue se reciclar com jogadores rejeitados aqui e ali, catam um aqui, o outro ali. Tem um momento que o time, de novo, está conseguindo isso. Não acho que vai brigar por Libertadores, provavelmente não. Tem agora o River Plate pela frente, parada bem indigesta. Mas é o melhor momento do Atlético, até para enfrentar o River. É interessante isso. Alguns clubes conseguem se recompor com uma frequência muito grande. Que não tem pressão, não sei o quê. Esse ano ninguém tem pressão nenhuma, que não tem público no estádio. Pô. Pressão na rede social. Ou como aconteceu com o Vasco. O Vasco saiu para o hotel ontem para enfrentar o São Paulo sendo xingado por parte de sua torcida, um grupo de torcedores, estava lá na porta do hotel, xingando os jogadores do Vasco, né? E os caras foram lá no Morumbi e empataram com o São Paulo. Então, pressão acontece nesses casos assim. O Flamengo também teve uma galera que foi lá esperar no aeroporto, mas os caras saíram pela bate-saída da bate-caverna lá e acabou que não encontraram os torcedores, os jogadores do Flamengo depois da eliminação da Copa do Brasil. Fora isso, você não vê torcedor, cara. Então, até essa questão da pressão, mais ou menos, né? Porque a pressão é virtual. Você não está tendo contato quase nenhum com o torcedor. Então, se o cara não olhar a rede social, ele não se sente pressionado de nada. E o Atlético consegue reagir. O Botafogo é o contrário. O Botafogo, por exemplo, é o contrário. Você viu o Botafogo ali atolado. E será que vai acontecer com o Ramon Dias? Né? Ramon Dias. Nem estreou, está lá o filho dele. Já precisou ser demitido antes de assumir? Só está faltando essa. Tema do nosso segundo bloco, a vitória heróica, o empate heróico do Corinthians, o Botafogo enterrado na zona de rebaixamento. Enquanto isso, vocês podem nos dar likes, queremos chegar a 3.000 likes, viu? Juca, troca aí o negócio pelo escudo do Corinthians Isso, aí sim. Isso. Ajudem o Juca aqui, nos deem likes, voltamos aí em 30 segundos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o UOL Esporte Clube você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no EI Plus. Acesse uol.com.br/esporteclube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. UOL Esporte Clube, assine já.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 76 do podcast Posse de Bola, e eu vou dar uma aqui de estraga prazer, viu, Juca? Sim. Foi heróica a vitória do Corinthians, o empate do Corinthians com sabor de vitória diante das circunstâncias, mas o time está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. E aí? Bom, veja bem, isso é evidente. Se ganhasse, estaria apenas 4 pontos na zona do rebaixamento, que refresca, mas nem tanto, tá certo? O Corinthians está disputando o campeonato para fugir do rebaixamento. Ontem, 11 contra 11, era para ter perdido e, portanto, estar a 1 ponto da zona do rebaixamento. Ontem, se propusessem ao Mancini, antes de começar o jogo, não vamos fazer jogo algum, vamos empatar, ele concordava, eu também concordaria. Quando o Corinthians ficou com 10, eu passei a ver com mais atenção Corinthians e Avaí Kinderman, entendeu? Porque, vai dizer, agora é só esperar o gol. Quando ficou com 9, eu quase fiquei de costas pro jogo. Né? E a medida que o tempo muito foi tempo passando, né? Não, e veja bem, sem nenhuma maldade, o Corinthians tinha 9 jogadores em campo, mas, na verdade, 7 jogando. Porque o tal do Jonathan Cafu, que é fruto de esquema de empresários, como é característico da gestão André Sanches, e o Luan, se há alguém que não é para o jogo de ontem, é o Luan. Eu até não quero ser injusto, ele até acertou 3 ou 4 lances, errou 15, mas acertou 3 ou 4. Né? Mas o fato é que o Corinthians foi, de alguma maneira, se defendendo tão bem, e diante da incompetência do Grêmio, né? Porque o Grêmio foi incapaz de abrir o jogo pelas pontas, o Grêmio foi incapaz de botar a bola no chão e tentar envolver o Corinthians na troca de passe, o Grêmio insistiu demais no chuveirinho, consagrou o Gil, consagrou, enfim, a defesa do Corinthians e consagrou o Fagner. Eu lembrava do Mauro. Mauro, se o Fagner tivesse jogado contra a Bélgica, o que jogou ontem, a seleção brasileira teria eliminado a Bélgica na Copa do Mundo. Porque não só no começo ele tinha, aparentemente, o jogador mais perigoso do Grêmio para cuidar, que era o PP, que não foi bem. Aliás, ninguém foi bem no Grêmio. Né? Mas o Corinthians esteve a ponto de ganhar o jogo. O Vanderlei fez das maiores defesas deste campeonato numa jogada do Fagner, num chute do Fagner. Então, eu não quero comparar, mas vou comparar. A exemplo daquele empate que a garotada do Flamengo conseguiu contra o Palmeiras, esses 9 jogadores do Corinthians trouxeram uma alegria, não é de que, poxa vida, agora o corintiano está comemorando um empate com o Grêmio, não. O corintiano está comemorando uma abnegação do time absolutamente digna de aplauso. Você não tem a dúvida que se tivesse ontem a arena cheia, o Itaquera tivesse lotado, o time seria aplaudido em pé. E vamos também fazer justiça. O Corinthians foi brutalmente prejudicado pela arbitragem. Nossa, foi mesmo. Brutalmente. Porque antes de ter a justa expulsão do Marlon, o Grêmio é que deveria ter ficado com um jogador a menos e faltou coragem. O assoprador de apito do Rio Grande do Norte, acho que confundiu os Rio Grande. Achou que era do Rio Grande do Sul. Finalizando seu raciocínio sobre a tarde heróica do Corinthians, lembrando de um outro jogo, né, Juca? A noite heróica do Corinthians, né, Âncora? Porque o jogo foi ontem às 8h30 da noite. Isso, a noite heróica, exatamente. Eu lembrei de uma tarde heróica do Corinthians no Pacaembu, em 62, quando o Corinthians perdia por 2-0 do São Paulo, teve um jogador expulso e um outro machucado, aí não havia substituição, e o Corinthians virou para 3-2. Ao virar para 3-2, no dia seguinte, a manchete do jornal A Gazeta Esportiva era uma frase de Dessordi, o lateral direito do São Paulo,
que, entre outras coisas, jogou na Copa do Mundo de 58 pela seleção brasileira. E dizia o Dessordi, em aspas enormes, na primeira página da Gazeta Esportiva, que eu nunca esqueci. Eram 9, mas pareciam 15 leões feridos. Muito bem. Isso faz falta, né, hoje em dia, você não ter no dia seguinte um jornal com uma manchete para você, né, um jornal ali que se fala qual vai ser a manchete depois de uma noite como a de ontem, né? Isso faz... Sem dúvida nenhuma, falta. Isso faz muita falta. Eu tenho muita nostalgia disso, âncora. Eu não sei se é uma coisa da nossa geração, pode até ser, mas acho que faz muita falta, porque essas coisas ficam eternizadas, né? Essas ir coisas... para a escola, antes de ir para a escola, passar na banca e comprar o jornal e entrar orgulhoso com o jornal debaixo do braço. Exatamente. Que a Gazeta está dizendo. Por mais que o mundo virtual hoje se imponha, né, essas coisas elas desaparecem, né? Ninguém vai lembrar qual era a manchete do UOL ou do Globo.com, do que é que seja, do jogo do Corinthians, né? Aquele negócio não fica... não está registrado para sempre, né? Engraçado isso. Mauro, você tinha falado no outro bloco um pouco sobre o Botafogo, já que esse bloco a gente está falando aqui dos times que estão na zona de rebaixamento. Então aí você tem o Bragantino escapando, até o Goiás ganhou, o Atlético Paranaense, que você também falou, saindo da zona perigosa, o Bahia também melhorando, embora tenha perdido na última rodada. Agora, o Botafogo parece que vai se afundando numa lama e aí não se tem muita esperança, né? Até o Vasco se tem mais esperança do que o Botafogo. Ainda tem muito jogo pela frente, né? Eu lembro que na temporada retrasada, né, o Botafogo escapou, parecia difícil, era difícil, né? Parecia que não ia acontecer. Aí ele venceu 2 jogos no Engenhão contra o Flamengo e contra o Corinthians. E aqueles pontos ali salvaram o Botafogo, na temporada retrasada, né? 2018. No ano passado, de novo, foi aquela luta de sempre. Pode ser que escape, porque, novamente, existem outros times que são muito fracos, né? Com elencos até mais fracos do que o do Botafogo, mas que eventualmente conseguem mais resultado. O problema é ficar a vida inteira nisso, né? O Botafogo não sai disso, está todo ano nessa situação. Tirando o time de 2017, com o Jair Ventura, que conseguiu ir tão bem na Libertadores e foi à semifinal da Copa do Brasil, e no Brasileiro não correu risco de rebaixamento, todo ano tem sido assim, né? E o mais grave é imaginar se o Botafogo for rebaixado. Aí realmente vai ficar bem complicado, porque essa temporada, assim, todos os clubes têm problemas financeiros, inclusive Palmeiras, Flamengo, todos eles têm. Grêmio, tem que vender jogador, não tem um que escape. Todos têm os seus problemas. E mesmo os grandes da Europa estão perdendo grana, deixando de faturar. É aquela história. É só lembrar quanto ganha o Arsenal com o estádio lotado, quanto ganha o Real Madrid, que está até reformando seu estádio, aproveitando para isso. O River também está aproveitando para fazer várias mudanças lá no Monumental de Nunes, já que não pode jogar com o público, né? O Fulham está fazendo isso do seu estádio, lá o Craven Cottage. Mas muitos não têm condição nenhuma de fazer nada agora, porque a grana que se perde quando você não tem. O sócio-torcedor cai. No caso, os clubes europeus que vendem o ingresso da temporada, o antigo carnê. Você não tem não tem como, não tem essa receita. Você não tem a receita indireta ali de bilheteria, além da bilheteria no dia do jogo. Todos estão pagando a conta. No caso do Botafogo é muito pior, porque a dívida é muito grande. É uma dívida que é várias vezes o faturamento do clube. O faturamento despenca sendo para todo mundo. Faz o quê? Né? Se um time vai para a segunda divisão, vai ter uma receita de televisão de série B de 6 milhões de reais. Como vai ser? O caso do Botafogo é muito grave, muito, muito grave. Bem complicado, porque é uma dívida muito grande, muito desproporcional em relação ao seu faturamento. Né? E eu acho que se ficou muito tempo aí agarrado dessa possibilidade de clube empresa, como salvação, isso acabou que a coisa não avançou. Também não sei se avançaria caso... Quem iria investir no Botafogo nesse momento de crise? Quais seriam esses investidores tão esperados também? Então, é um cenário muito, muito assustador. Uma coisa é o Goiás cair, que é um clube que tem até as finanças a parte financeira bem administrada, e é um clube que sabe que ele pode cair e voltar. O mesmo vale para o Atlético Goianiense, o América Mineiro sobe e cai normal. O clube sabe que ele é ioiô, que ele vai cair, que ele vai se organizar para voltar. O Botafogo não tem essa condição, é o contrário. Então, é bem assustador, né? E ontem ela perdeu por 2-0. Você olha o Fortaleza. O time do Fortaleza é mais caro que o do Botafogo? Não. Mas é mais organizado,
tem um trabalho mais assim, é mais pé no chão, o clube se estruturou melhor, os dois cearenses. Aí você vê o Fortaleza ganhando do Botafogo e é, como diria Abel Braga, normal. É normal. É normal, sim. Não é anormal. Por todo respeito ao Fortaleza, o Botafogo tem muito mais de história e tal. É um clube considerado maior, historicamente, mas é normal. E essa rotina é bem assustadora. Perde jogos em casa. Tem um técnico agora que não é o técnico, é o filho do técnico. Caramba! Olha a situação. Olha a situação. Agora, tudo começa quando... Não dá para dizer que estaria em outra situação se ele permanecesse. Mas começa com a pataquada da demissão do Barroca no passado. E a contratação do Alberto Valentim. Aí o Botafogo tem que suar sangue para não ser rebaixado, regride muito na forma de jogar. Esse ano batendo cabeça o tempo todo, com pandemia, sem pandemia. O Campeonato Carioca já foi muito ruim do Botafogo, né? Então, qual a saída? Vai para onde, cara? O Vasco vai ter mais torcida, o Vasco tem mais potencial de arrecadação, o Vasco tem uma capacidade natural maior para se reerguer, porque tem mais torcedores, uma torcida nacional. O Botafogo não tem isso, é uma situação bem, bem assustadora, cara. Eu acho muito preocupante mesmo. E isso tem pouca repercussão na mídia, mas é um clube que, se cair de novo, seria a terceira vez, é difícil imaginar o que vai acontecer. Porque no ano que vem, quando fechar essa temporada, muitos clubes vão ficar numa situação bem complicada, complicada por conta da pandemia. Aqueles que têm estrutura financeira melhor, eles vão suportar melhor, mas também vão ter os seus baques. Tem que vender jogador, por isso, mais do que nunca, a Copa do Brasil é tão desejada, por conta da premiação. Esse dinheiro aí, 54 milhões, né, para o campeão, isso aí alivia muito a barra de qualquer clube. O Arnaldo, tem essa questão que você sempre fala, né? E está reforçada, né? Alguns times que a gente olha no começo e fala, esse aqui acho que vai brigar para não cair, não é mais assim, né? Então é o Fortaleza, é o Ceará, o Bahia, um pouco menos, mas também há um tempo atrás subia e brigava para não cair, o Bragantino, que subiu esse ano. São todos times que vão se ajeitando, né? Enquanto que outros ficam ali enterrados ali embaixo e não conseguem sair. A gente já tinha a noção que esse campeonato da pandemia, o Juca chama de Covidão 2020, teria muitas oscilações e a briga embaixo seria gigante. E acho que ela está se configurando. Mas aí, Tironi, como você mesmo falou, alguns times que estavam ocupando esse local, a gente tinha convicção pela qualidade da equipe, dos jogadores, do investimento, da estrutura, que não ficariam muito tempo lá. Os três principais, eu acho, que seriam o Bahia, o Atlético Paranaense, que o Mauro acabou de citar, e o Bragantino. Temos elenco, sim, tem elenco para brigar mais em cima e tudo mais. A gente já sabia pelo investimento que os dois clubes do Ceará também teriam condição de fazer um campeonato de meio de tabela. E aí, cara, vai ficando pouca vaga, né, para cair, né? Tem a questão dos dois times de Goiás, e acho que o Goiás já começou com o surto de Covid, foi o primeiro time do surto de Covid, já trocou de técnico não sei quantas vezes, mas conseguiu uma vitória depois de muito tempo com o Palmeiras, ainda pode sonhar um pouquinho. O Atlético Goianiense depois perdeu o Wagner Mancini, caiu muito. Aí você fica vendo, e dificilmente não cairá um que a gente chama de grande, né? E cada vez mais relativo isso. Acho que, agora falando um pouco do Vasco, o Mauro falou bastante do Botafogo, o Vasco talvez tenha, embora vacilado um pouco na questão da transição do Ramon e tal, mas tenha contratado um treinador que eu imaginei que ele chegasse, o Sapinto, na seguinte situação: eu venho para o Vasco, português aqui, o Vasco viu o exemplo do maior rival Flamengo com o português, ganhando tudo, mas o Sapinto, acho que ele entendeu logo no início que a missão do clube dele é não cair para a segunda divisão. Uhum. E acho que alguém vai criticar o fato do Sapinto armar o time com 3 zagueiros, jogar no erro do adversário toda a partida, ainda com vários... Não vai criticar, tá certo ele, cara. Vale a permanência do time na Série A. E ele conseguiu transformar o time, pelo menos defensivamente, rapidamente. E agora o Vasco tem a Sul-Americana, né? Uhum. Contra o Defensa e Justiça. Nesse Inter aí de brasileiro. E aí, sei lá, vai na Sul-Americana, tal, não tem uma viagem tão longa, Defensa e Justiça vai ser, sei lá, e vai tentando dar uma...
Eu vejo a situação do Vasco bem diferente da do Botafogo, embora o Botafogo, o Juca falou isso desde o início daqui das semanas. Várias partidas que a gente assistiu do Botafogo, o Botafogo não merecia perder ou empatar. É verdade, desde a época do Paulo Tuori lá. Cara, putz, aí bola batia na trave, inclusive contra o Vasco. Várias partidas contra o Vasco, aliás. Mas o Botafogo, naquela época que estava jogando mais, não somou os pontos necessários. Então, acho... tem alguns times ainda completando o primeiro turno, outros já com 22 partidas, mas essa briga aí vai ser a mais insana, e a gente tem visto aí, em relação aos grandes, o que a gente enxerga do Cruzeiro na Série B, que teve que reformular o discurso. Felipão, depois de uma boa largada, já não é bem assim, o acesso não é objetivo palpável, então não tem mais, o Mauro citou essa garantia que o grande vai cair e vai voltar no ano seguinte. Não tem mesmo. Se cair, ainda mais nessa época, vai ser difícil voltar por tudo que cerca e pelo peso todo que o grande carrega nas costas. O Cruzeiro é o grande exemplo disso, que está na parte de baixo da tabela, com a menor perspectiva de que vai subir. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 76 do podcast Posse de Bola. No próximo bloco, vamos falar da Libertadores que vem aí. Todo mundo na briga. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Santos, Atlético Paranaense. Tô fora. Tá fora nada. O Juca está dentro porque ele pede likes, inclusive. A gente merece, depois de ter feito tudo aí, caímos, voltamos. Nos deem likes, por favor. Voltamos em 30 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Essa semana. Ô, Arnaldo, seco pra você, hein? Quem chega mais forte para essa perna da Libertadores aí entre os brasileiros? Só isso? Só fácil ou não? Bom, vamos fazer assim, pelo poderio de cada time e pelo cruzamento desde o sorteio, aí você tem desde o sorteio para cá várias questões. Por exemplo, o surto de Covid no Palmeiras, né? Que pegou o cruzamento mais fácil. E vai, sei lá, viajar como lá para o Equador, ia de voo especial, já não vai mais, plantão médico, é o que o Juca falou, é uma loteria. Mas eu entendo que, além do Flamengo, que é candidato ao bicampeonato, à defesa do título, mesmo com essas oscilações, não é o Flamengo do ano passado, mesmo que a lembrança dessa segunda-feira seja justamente o da virada época contra o River Plate, não é o Flamengo do ano passado. O River está mais próximo do Flamengo do River do ano passado. O River está mais próximo do River do ano passado do que o Flamengo está do Flamengo do ano passado. Só para fazer essa analogia entre os dois finalistas da Libertadores. Acho que Palmeiras e Grêmio têm boas chances de, cada um pelos seus motivos, de também postular, por que não, a Libertadores. Além do Flamengo, entre os brasileiros. O Palmeiras tem o cruzamento mais fácil, tá a parte mais difícil da temporada, com o técnico novo, com 1000 desfalques, passando pelo Delfim, estaria nas quartas de final, aí também com um cruzamento bem acessível, um cruzamento pavimentado para chegar à semifinal da competição, quem sabe aí encontrando o River, se o River confirmar o favoritismo lá contra o Atlético e na sequência. O Grêmio tem um cruzamento contra o Guarani do Paraguai, que não é um time... O Corinthians já jogou, o Palmeiras já jogou. É um time chato, mas não tem nem comparação com o Grêmio. E o Grêmio agora, mesmo tendo esse jogo contra o Corinthians ruim, foi o jogo ruim da série. É curioso até a gente falar, né? Porque foi justamente o jogo do Brasileiro que o Grêmio entrou com a força máxima, né? Uhum. Só ia jogar na quinta-feira. Surpreendeu o Renato, foi com a força máxima e foi o grande fiasco do Grêmio nos últimos jogos. Ele vinha vencendo com o time reserva. E o futebol tem detalhes importantes. Se você coloca os seus caras todos, beleza, mas com a cabeça em outro lugar, não adianta colocar os caras todos. Mais ou menos como São Paulo e Vasco.
né, no jogo do Brasileiro. Você coloca lá o time titular, os caras estavam em outra dimensão, ninguém botou o pé na dividida e acabou. Então, o Grêmio tem, o Mauro já falou lá no início, um calendário super apertado, assim como o Palmeiras. Eles estão vivos nas 3 frentes, o Flamengo só está vivo em 2. Isso pode até facilitar a questão do Flamengo nessa simbiose Libertadores e Brasileirão. Então o Grêmio e o Palmeiras também tem a Copa do Brasil numa semifinal e não vão abrir mão de semifinal. Vai ser lá em dezembro. E o Grêmio com esse detalhe que não vai ter semana de folga, né? Nem esse jogo adiado contra o Flamengo vai lhe dar uma semana de folga. Eu continuo achando os 3 candidatos. Se você quiser que eu diga na ordem quem são os 3 brasileiros favoritos, eu sei que você quer. Eu acho que o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo e o Grêmio em terceiro. Mas os 3 têm chance, na minha opinião. E os outros, nenhum deles? Santos, Atlético? Não farei um desafio, portanto, a vocês 3. A vocês 3. Quem escreveu a seguinte nota? A sorte no cruzamento da Libertadores contrasta com os casos de Covid terem explodido na semana das oitavas de final. Abel Ferreira fez um time seguro e não merecia perder do Goiás. No Equador, contra o Delfim, ele deve montar um 3-4-3 para tentar, pelo menos, o empate. Paulo Vinícius Coelho. Acertou. Acertei? Eu ia falar você, mas... PVC está aceitando um empate contra o Delfim. Isso momento do futebol, hein? Dá a medida de como as coisas... Porque o Delfim é para chegar lá no Equador e você despachar. Já não é tanto, mas eu acho que continuará a ser. Mas, diferentemente do Arnaldo, eu só aposto no Flamengo. Ô, Juca, só um detalhe sobre o Palmeiras, desculpa, gente, que é importante nessa questão. O Palmeiras, o surto de Covid do Palmeiras, em termos numéricos, superou qualquer outro, né? Em termos, e assim, o Palmeiras em nenhum momento pediu para os seus jogos serem adiados, por 2 motivos. O primeiro foi a insistência para jogar contra o Flamengo e cumprimento lá do protocolo mínimo, 13 jogadores, não teria como a diretoria agora que tá... Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que é o momento, isso o futebol se explica, é o momento, o cruzamento, etc e tal, que seria o menos pior, entre aspas, para ter tantos jogadores fora. Se é que vocês me entendem. Não, se passar por esses 10 dias, em todos os aspectos, ileso, né? Com saúde, pelo amor de Deus, e com resultado, a partir dali teria todo mundo, em tese... Mas não teria, né, Arnaldo? Luiz Adriano, ao que tudo indica, já não sim. teria. Sim, aí as construções. Além do mais, o time está dando esse azar, né? Perde o Luiz Adriano. Né? Como perdeu outros jogadores importantes, né? Pelo menos perde jogando pelo clube, né? Não perde centroavante convocado treinando pela seleção. Sim, sem dúvida. Tem isso. Né? Ainda tem isso, né? Tem isso. E ainda tem o irresponsável chamado Mike, né? Que deixa o time com 10 jogadores por uma falta idiota. Quer dizer, é duro. A vida é dura. Eu acho assim, eu entendi o que o Arnaldo quis dizer, mas era só que faltava, né? O Palmeiras pedir para adiar jogo depois de brigar tanto para jogar contra o Flamengo. Sim, não faria. E eu achava que aquele jogo tinha que acontecer também, porque se o Flamengo assinou lá o papel, que jogue. Acho que vale para todos. Vai lá, assinou, concordou. Os jogadores do Flamengo, quando voltaram a treinar, não estavam felizes que estavam voltando a treinar? Que joguem, paciência. Agora, no caso específico do Palmeiras, eu vejo, não é o caso do que falou o Arnaldo, mas eu vi alguns colegas e torcedores tentando tratar o fato do Palmeiras não ter brigado para adiar o jogo como se fosse uma grande virtude. Pô, mera obrigação. Porque quis jogar contra um adversário, por quê? Porque o Flamengo é forte, completo, vem desfalcado, vamos aproveitar, óbvio. E não conseguiu ganhar. E os jogadores, é bom lembrar,
emitiram uma nota contra o sindicato, desautorizando o sindicato dos atletas de São Paulo, porque o sindicato tentou fazer ali uma intervenção na justiça, ameaçou fazer, ou anunciou que faria, melhor dizendo, para impedir a realização do jogo. Então, os atletas também são coniventes com isso. Aliás, os atletas de futebol não se manifestam por nada, quase, né? Raríssimas exceções. E ali se manifestaram. Para quê? Não, nós queremos jogar assim, confiamos nos protocolos. Amigo, assinou que confia no protocolo. Então acho que é bom deixar isso bem claro. O Palmeiras não faz favor nenhum ao não se manifestar. Aliás, o André Rocha até escreveu um texto muito bom sobre essa semana, sobre o cara, por essa loucura toda, né? E até eu coloquei ali no Twitter e falei, olha, é isso. Aí os caras começam lá, o torcedor do Palmeiras, alguns que não sabem ler. Ah, não, mas... ou leem, mas não entendem o que lê. Tem em todas as torcidas, não é só do Palmeiras, não. Mas, peraí, o Palmeiras... Ninguém está dizendo que o Palmeiras reclamou. Era só o que faltava ter reclamado para não jogar. E o Delfim não ganha 4 jogos, 3 derrotas e um empate, tomou uma virada no último lance agora, estilo Lima 2019, do Emelec, no final de semana, pelo campeonato lá do Equador. Quer dizer, também já veio meio caindo pelas tabelas. O Palmeiras, mesmo com um time desfalcado, tem a obrigação de passar pelo Delfim, embora eu admita que, claro, que vai ser mais difícil do que em condições normais, se tivesse com o time completo, né? O Palmeiras pegou uma carne assada, né, em relação aos demais. Claro que na Libertadores sempre tem um risco, a gente não pode menosprezar os times dos países vizinhos, de vez em quando aparece um desses pequenos até e surpreendem, de qualquer país, até da Venezuela, de vez em quando dá trabalho, né? Bolívia e tudo mais. Mas pegou o adversário que todo mundo queria, todo mundo que eu falo assim, todos, o River queria, o Boca queria, todo mundo queria pegar o Delfim, né? Delfim era caderneta de poupança e ministro, nunca foi time de futebol. Agora, de repente o Delfim... Todo mundo queria o Delfim. O Delfim eliminou na chave do Santos o Defensa e Justiça quando o Santos virou para cima do time argentino. Se fosse Defensa e Justiça, seria mais preocupante do que o Delfim. Por ser um time argentino, que já jogou aí a Sul-Americana, já está mais habituado, foi vice-campeão argentino na temporada 2019, embora tenha passado por muitas mudanças. Sempre preocupa um pouco mais. Quase classificou na Libertadores, né? Exato, tomou a virada no final. O Santos virou o jogo, classificou o Delfim, que ganhou o jogo dele, né, lá no Paraguai. Então, assim, eu acho que é bom frisar isso aí. O Palmeiras não faz favor nenhum favor, porque brigou para jogar. E essa crítica que eu faço, antes que alguém fale, vai ser está sendo clubista. Não, é parecido com as críticas que eu faço ao presidente do Flamengo, quando foi lá procurar o presidente da República para acelerar tudo, passando por cima de tudo, para assinar MP, entendeu? São assuntos diferentes, mas a crítica é parecida, que é a postura que caracteriza o futebol brasileiro. Eu penso em mim, vou ver o meu lado e acabou. Aí, quando de repente a gente não vai reclamar agora, né? Não tem cabimento. Olha, o Palmeiras não reclamou, não. Claro que não reclamou. Ia ser muito engraçado o Palmeiras reclamando, porque ia querer adiar jogo depois de fazer força para jogar naquelas condições. Agora, como o Arnaldo vem dizendo já há algum tempo, todo mundo que vai jogar, eles que joguem. Não tenho 50... E outra coisa, a CBF agora abriu para inscrever mais jogadores, né? Agora, há poucos dias, aí, uma semana. Tem isso também, é um fato novo. Então, aquela possibilidade de você ter menos atletas para colocar, não ter 13, 14, 15, sei lá, 13, né? Ela diminui, porque todo mundo pode incluir até o fraldinha daqui a pouco, né, na inscrição do Campeonato Brasileiro. Então, teve esse fato novo também. Então, o Palmeiras tinha jogadores para ir a campo, como, aliás, aconteceu com o Goiás, que chegou mutilado na segunda rodada do campeonato, né? Contra o Palmeiras e empatou, jogando aqui em São Paulo. Teve isso também. E o Palmeiras ele também jogou contra o Goiás, não quis nem saber. O Goiás não pôde jogar contra o São Paulo, porque ficou sabendo dos vários casos de Covid com o time já quase entrando em campo, horas antes, né? Houve até aquela mudança da CBF, que tinha determinado o laboratório, depois aí deixou mais aberto para usar o clube usar o laboratório que quisesse, porque ela não conseguiu fazer isso funcionar direito, né? E aí veio o Palmeiras e recebeu o Goiás e não conseguiu vencer. Então acho que isso é bom frisar, porque às vezes tem uma inversão aí, entendeu? E começa essa história de gente querendo buscar motivo para elogiar uma mera obrigação. E repito, é uma crítica, como a gente criticou lá atrás, várias condutas dos dirigentes do Flamengo com relação à Covid e outros assuntos. Perfeito. Senhores, chegamos ao fim, hein? Com quedas e voltas, mas enfim, chegamos ao fim do episódio 76 do podcast Posse de Bola. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, nos deram muitos likes, obrigado. Valeu, Mauro, valeu, Arnaldo, valeu, Juca. Sexta-feira que vem, já com a primeira perna dessa fase da Libertadores concluída, a gente volta. Valeu, abraço. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa,
edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Qual?